Graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Que atmosfera maravilhosa, né, irmãos? Que presença bendita do Espírito Santo aqui em nosso meio. Os irmãos, por gentileza, pudessem colocar de pé, para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós aqui. Se você pudesse abrir a sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo de número 1, no seu versículo de número 5. Graças a Deus. Primeira epístola de João, capítulo de número 1, no seu versículo de número 5. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Tem alguém aqui em nosso meio que nos visita pela primeira vez? Levante a sua mão assim para a gente te conhecer. Tem mais alguém? Pela primeira vez você nos visita aqui. Nosso irmão vai estar levando aí um folheto para você estar dando seus dados. Amém. Quantos irmãos acharam? Diz amém. Então vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos declaramos que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se você puder levantar suas mãos aos céus, vamos fazer um minuto de oração e agradecer a Deus por esse momento tão especial de estarmos aqui, por esse privilégio, irmãos, de podermos cultuar, de podermos adorar o Senhor Jesus Cristo em comunidade, todo mundo junto, louvando o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor nesta noite, ó Deus, por esse momento tão ímpar, ó Pai, na Tua presença, que o Senhor possa, ó Deus, falar conosco nesta noite, assim como já tem falado através dos louvores, fala também, ó Pai, através da Tua palavra, que a Tua palavra, ó Pai, tenha um destino certo nessa noite, ó Pai, prepara o coração da Tua igreja, prepara o coração do Teu povo, para que seja um terreno fértil, que ao ouvir a Tua palavra, venha frutificar para a glória e honra do Teu nome, ó Senhor, cerca esta igreja nesta noite, ó Pai, com o Teu poder, desça sobre nós, ó Pai, o Teu poder neste lugar, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha aqui sondar cada coração, porque nós aqui damos liberdade para o Senhor, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor tem liberdade, fala conosco nessa noite, em o nome santo de Jesus. Você pode sentar, louvando a Deus com palmas, porque Ele merece, irmãos, toda a honra e toda a glória. Esse texto, irmãos, a qual nós lemos, é um texto que fala muito ao nosso coração. É um texto já também conhecido. O apóstolo João, um dos últimos apóstolos a morrer, foi quem escreveu essa carta, assim como outros livros da Bíblia, o Evangelho de João, e essas 3 cartas, essas 3 epístolas universais, são do mesmo autor. Esse apóstolo, irmãos, era um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que pregava a verdade, que mostrava a luz de Deus aonde ele passava. E neste livro ao qual nós lemos aqui nessa noite, ele fala conosco alguns aspectos importantes a respeito da luz, da importância de sermos luz, da importância de brilharmos nesse mundo como filhos de Deus e como filhos da luz. Nós vivemos, irmãos, em uma geração corrompida,
Vivemos em uma geração onde o desamor, o desrespeito aos princípios de Deus tem reinado. As pessoas não estão dando crédito. E às vezes nos pegamos na mesma situação, nós como os cristãos também às vezes não damos o devido exemplo, como servos de Deus. E nós estamos, irmãos, no meio desse emaranhado, no meio desse mundo corrompido, em seus valores, em seus princípios, mas nós como igreja de Cristo temos uma missão, ser luz em meio a esse mundo. Ser luz em meio a essa geração corrompida e perversa, que a cada dia se distancia mais de Deus, mas nós somos chamados a fazer a diferença nessa geração. Nós somos chamados a brilhar nessa geração como filhos de Deus. E a pergunta que eu lhe faço nessa noite, irmãos: o que nós estamos revelando como cristãos? O que nós estamos revelando para este mundo? Estamos revelando luz ou estamos revelando trevas? O nosso comportamento como servos e servas de Deus está condizente com aquilo que Deus estabeleceu para nós? É uma pergunta importante que você deve se fazer nesse momento. O que eu estou exalando? O que eu estou mostrando, evidenciando para esse mundo? Porque o apóstolo João nessa carta vai nos dar alguns detalhes importantes da vida e de uma pessoa que realmente anda na luz. Quais as características principais de uma pessoa que diz que anda na luz? E nós precisamos, irmãos, mostrar e manifestar a luz de Deus nesse mundo. A corrupção, a criminalidade tem reinado. Valores espirituais, valores de Deus estão sendo quebrados. Famílias estão sendo destruídas. Casamentos destruídos, filhos sem pais, sem mães. Ou às vezes de pais separados, porque os valores de Deus estão sendo quebrados. E aonde nós estamos diante disso? Qual o nosso papel como igreja diante desse mundo, diante dessa sociedade a qual nós vivemos? É importante nós entendermos, irmãos, a necessidade de sermos luz nesse mundo. Luz porque os nossos atos, porque as nossas ações, as nossas boas obras é que vão revelar essa luz de Deus nessa sociedade que vivemos. É o nosso comportamento como cristão, como servos de Deus, que vai mostrar a esse mundo a luz que ilumina em meio à escuridão. O apóstolo João, ele nesse primeiro versículo, no versículo de número 6, eu queria dizer para vocês aqui nessa noite 3 evidências de quem anda na luz. Essas 3 evidências estão descritas aqui no próprio texto que nós lemos. Eu queria começar com a primeira lição que nós aprendemos aqui. Está no versículo de número 6. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. A primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, é a seguinte: quem anda na luz, procura não viver de aparência. Quem anda na luz, procura não viver de aparência. Note bem o texto que ele está dizendo. Se nós dissermos, ou seja, existe alguém que está dizendo, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas as nossas práticas são de trevas, nós estamos mentindo. O texto é claro, existe uma dissociação entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. E aí está o grande abismo da atualidade, o grande abismo dos nossos dias. Aquilo que eu falo está desconecto com aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que você fala, na grande maioria das vezes, não é a realidade da sua vida, das suas obras. E às vezes nos assemelhamos, irmãos, aos fariseus, nas nossas práticas. Porque falamos de uma forma, mas vivemos de aparência. Porque se for seguir o seu realmente testemunho, aí o negócio não dá certo.
Porque mais do que palavras, é o nosso testemunho e as nossas práticas. Então, nós não podemos viver de aparência. Às vezes nós vivemos de aparência para tentar impressionar, para tentar mostrar talvez uma grandeza de espiritualidade, e nos esquecemos que nós não podemos viver de aparência. Nós temos que viver uma vida na luz. Nós temos que viver uma vida clara diante de Deus e diante dos homens. E as nossas práticas têm que revelar o Cristo que há em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. É por isso que nós somos luz. É porque Ele habita em nós. Mas o problema é que muitos de nós, irmãos, estamos vivendo uma vida de aparência. E o Senhor está nos exortando nessa noite, que a nossa fala, ela não pode estar desassociada daquilo que nós somos no dia a dia, como cristãos. Porque as pessoas precisam olhar para nós e ver luz. Será que você está sendo luz na vizinhança onde você mora? Será que você está sendo luz no seu ambiente de trabalho? Será que as pessoas lá sabem que você é um cristão, um servo de Deus? Ou nós estamos vivendo de aparência? Servos de Deus aqui e lá fora nós estamos brincando com a verdade. Será que nós estamos dando o devido exemplo, sendo bons pais aqui e sendo bons pais lá fora? Ou será que nós estamos só preocupados em agradar e só preocupados em mostrar o que não somos? Será que nós estamos preocupados só em teatrar e nos esquecemos de viver a plenitude de Deus? Porque quando nós teatramos, quando nós vivemos de aparência, nós deixamos de agradar a Deus e nos preocupamos em agradar ao outro. E nós temos que saber, irmãos, que nós precisamos agradar a Deus. Esse é o grande dilema da luz, porque a luz revela aquilo que está oculto. Às vezes nós fazemos coisas preocupados com o que os outros vão pensar, com o que o pastor vai pensar, e nos esquecemos de nos preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. O que Deus pensa ao seu respeito. O que as pessoas pensam ao seu respeito é superficial, porque elas estão vendo aquilo que está diante dos olhos dela. Mas tem um que tem uma luz poderosa. E essa luz, irmãos, ela revela coisas boas. Mas essa luz também nos revela detalhes da nossa vida, teias de aranha na nossa vida, que precisam ser removidas de nós como cristãos. Ah, mas essa palavra não é para mim, que essa palavra é para ímpio. Não, irmãos. Essa palavra é para nós como igreja do Senhor. Porque nós precisamos ser luz nessa geração. O apóstolo aqui está diante de um combate. Naquela época existia heresias, falsos ensinos, que estavam sendo disseminados naquela igreja. E essa carta era de fato um combate a essas heresias. O gnosticismo e outras grandes heresias da época estavam ali disseminando contra a igreja de Deus. E o apóstolo João, ele está combatendo essas heresias que tentavam perverter a verdade do evangelho de Deus. E muitas pessoas estavam sendo enganadas. Porque quem tem luz, irmãos, não é enganado. Quem tem luz, ele tem a claridade, ele tem a revelação. Porque nada fica oculto aos seus olhos, nada fica oculto diante da luz. Tudo é patente diante da luz de Deus, meu irmão. Tudo. Então, meu querido, como está a nossa vida diante de Deus? É um chamado a despertar nessa noite. Nós precisamos despertar como igreja do Senhor. E viver uma vida, não de aparência, mas viver para agradar a Deus. Que a sua vida agrade a Deus. Que o seu caminhar agrade a Deus. Que o seu estilo de vida agrade a Deus. E que você ande na luz. Nós precisamos viver essa luz, irmão, em nossa vida. Louvado seja Deus. Nós dizemos que temos comunhão, mas andamos em trevas. É isso que o texto está dizendo. Uma fala desassociada do que nós realmente vivemos na prática. Nós precisamos nos preocupar com isso. É por isso, irmãos,
que no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 16, ele diz: conhecereis a árvore por seus frutos. Os frutos revelam a origem da árvore. Quais são os frutos que nós estamos produzindo como cristãos? Será que você, como um servo, uma serva de Deus, pode chegar lá hoje na sua vizinhança e convidar o seu vizinho? Vamos lá na Combc, participar de um culto? Ou ele vai olhar para você: jamais entrarei naquela igreja, porque às vezes ele ouve o seu comportamento, os gritos, os palavrões, e ele talvez pense: não, naquela igreja lá, eu vou em qualquer outra, mas na Combc, mas não, graças a Deus, irmão, aqui não tem ninguém assim. Estou vendo uma áurea na cabeça de cada um aqui. Errado, né, irmãos? Todos nós estamos numa caminhada evoluindo. Todos nós estamos evoluindo. Por isso que fala em andar na luz. Porque andar na luz implica algo contínuo, algo diário. Nós devemos sempre estar andando na luz, seguindo os princípios de Deus, porque andar na luz é alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Andar na luz é seguir os princípios de Deus. É dar crédito à vontade de Deus. E andar na luz, irmãos, é estar em conformidade com o caráter de Deus. Porque nós revelamos o caráter de Jesus Cristo nessa sociedade. Quando alguém olhar para você, ele tem que sentir desejo. Quando alguém olhar para você, ele tem que ver a luz de Deus brilhar na sua vida. E ele tem que dizer: eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ter o casamento que aquele homem tem, que aquela mulher tem. Eu quero ter a luz que esse homem tem. Mas isso não é, irmão, de qualquer maneira. É uma dedicação diária. É um estilo de vida. E nós precisamos, de fato, nos alinhar a esse estilo de vida santo, puro, que agrada a Deus. Nós não podemos mais justificar nossos erros, irmãos. Ficar sempre ali justificando. Não, mas eu falo palavrão porque minha família toda fala palavrão e eu não conseguia. Não, irmãos. Nós podemos vencer. Nós podemos ser o melhor. E nós sempre estamos ali justificando. Não, mas eu grito porque minha mãe gritava muito comigo quando eu era criança. Não, mas eu espanco meus filhos porque meu pai me batia muito. E nós queremos o tempo todo justificar. Nós queremos o tempo todo dar justificativa para os nossos erros. E isso nos faz permanecer onde estamos. Porque o primeiro elemento para vencer o erro é reconhecer que está errando. É reconhecer que nós precisamos de mudança. Que nós precisamos nos alinhar à vontade do Pai. Que a nossa vida seja o espelho exato daquilo que vive dentro de nós. Que o seu exterior revele exatamente aquilo que está dentro de você, não aquilo que você está aparentando ser. É aquele ditado, irmãos: as aparências enganam. Eu venho, irmãos, de uma formação rígida de igreja. Quando eu aceitei a Jesus, há muitos anos atrás, eu entrei dentro do ministério rígido. Proibia tudo quanto é tipo de coisa. Mas uma das coisas que eu mais pude perceber foi pessoas vivendo de aparência. Tem gente que finge até adoração. Tem gente que finge até gesticulação para poder as pessoas observar: nossa, aquele dali é um servo de Deus cheio do Espírito Santo. A gente já presenciou esse tipo de situação de as pessoas estão preocupadas em agradar. O que o pastor vai pensar quando eu estiver no culto? E às vezes nós nos esquecemos de realmente nos preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. Eu vendo essa formação rígida, cavanhaque era proibido, terno com lascado era proibido, calção era proibido, televisão era proibido, cinema, irmão, cinema era a imagem 3D da besta. Então nós vemos desse ambiente, irmãos, mas a luz de Deus, por meio de Jesus Cristo que veio a este mundo, e iluminou nas regiões da escuridão, nada mais pode ficar oculto aos olhos de Deus. Tudo
tudo é patente aos olhos de Deus. Não adianta, irmão, nós podemos esconder do pastor, nós podemos esconder do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, mas diante da luz de Deus, nada fica oculto. Então a nossa preocupação maior é o que Deus pensa a meu respeito. Isso é o que nós devemos nos preocupar. A segunda lição que eu tiro é: quem anda na luz procura ter bons relacionamentos. Essa é uma parte importante, irmão, porque o texto no versículo 7 diz bem assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E isso, irmãos, é um dilema muito importante na nossa vida como cristão: zelar pela nossa comunhão com o próximo. Zelar pela nossa comunhão com os nossos irmãos de perto e com os nossos irmãos de longe. Porque Deus, irmãos, opera onde há união. Mas se tem uma coisa que o nosso inimigo tem tentado lutar contra a igreja, é colocar desunião, é colocar confusão. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, levantar a bandeira da união, da comunhão uns com os outros, diariamente. Termos comunhão uns com os outros diariamente. Ah, mas é comunhão só na igreja? Não, é comunhão na sua casa, na sua família. E isso implica para nós resolver problemas que ainda não foram solucionados. Como, por exemplo, se perdoar ou pedir perdão entre familiares, entre amigos. Porque nós vamos arrastando a nossa vida ao longo do tempo, nos esquecemos de que a comunhão com os nossos irmãos é importante. Porque o Senhor disse: aquele que não tem comunhão com o teu irmão, que está ao seu lado, não pode amar a um Deus que não está vendo. O primeiro passo, irmãos, é dar as mãos. E dar as mãos é em casa também. Dar as mãos em casa com seu esposo, com seus filhos, e dizer: nós temos comunhão. É fácil, irmãos. Me entenda, é fácil chegar aqui num culto de Santa Ceia e dizer: eu tenho comunhão contigo. Mas difícil é quando você olha para sua esposa do seu lado e vê que você está brigado. Quem já passou aqui dificuldade na hora de trocar a ceia com a esposa? Você pensa duas vezes: meu Deus, será que eu troco essa ceia com ela? Será que eu dou esse cálice para ela? Nós já viemos brigado. Aqui, irmão, nós conseguimos, nós estamos em comunidade, todo mundo troca o seu cálice. Mas lá na sua casa, você tem trocado o cálice com a tua esposa, com teus filhos, com a tua mãe, com a tua sogra? Será que nós estamos preocupados em ter comunhão com os nossos irmãos? É melhor 2 irmãos do que 1. Está falando que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Nós fazemos parte dessa comunidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Vai ter um dia que você vai cair e eu vou precisar te ajudar. Vai ter um dia que você vai cair, irmãos, e alguém vai ter que estender a mão para você e te levantar. É por isso que Eclesiastes, irmão, se você quiser me acompanhar, no capítulo 4, no versículo 9, se o irmão quiser jogar na tela ali, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que a gente pode ler junto aqui, para você entender a necessidade, irmãos, que nós temos de ter união uns com os outros. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pode passar. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha a importância, irmãos, uns dos outros. A ajuda que nós damos uns aos outros, de levantar o que está caído, de ajudar os nossos irmãos em comunidade. Eu gosto muito, irmão, do Combc, porque o Combc ele traz essa ideia de comunidade, né? De cumplicidade, de comunhão, de pessoas que estão envolvidas no propósito, de pessoas que se preocupam umas com as outras, e nós não podemos deixar de lado esse legado. Às vezes nós queremos multidões aqui, mas será que nós estamos preparados em comunhão para receber este povo que vai adentrar por essas portas? Eu oro a Deus para que essa quarta-feira seja o segundo domingo da semana,
em quantidade de pessoas, mas será que nós estamos capacitados para receber este povo em amor, em comunhão? Será que o nosso exemplo tem sido a rádio do bairro? Olha lá, Igreja com BC. Que lugar maravilhoso, que pessoas abençoadas. Será que nós estamos disseminando essa ideia importante sobre a Igreja de Cristo nas nossas redes sociais? Ou será que nós passamos o dia inteiro nas nossas redes sociais fazendo tudo, menos agradando a Deus? Nós precisamos mostrar, irmãos, para esse mundo que essa igreja tem luz, que o povo que reúne na ComBC tem luz. E é essa luz, irmãos, que não vai ser de maneira alguma apagada nessa geração. É essa luz que eles vão olhar lá de fora e vão ver, não, lá tem uma luz no fim do túnel. Naquele lugar tem um povo que busca a Deus de verdade. Naquele lugar tem uma igreja que está de pé, que está militante, que está orando pela região 5, que está orando por essa região. Lá é o ponto central. Aqui, irmãos, tem que ser o farol. Aqui não é um lugar só para ter portas abertas. Aqui é um lugar para ser um farol para esse mundo escuro. Porque aqui tem um povo que anda na luz. Louvado seja Deus. Todo mundo aqui, irmãos, é evangélico, a grande maioria. Às vezes nós lidamos com evangélicos no dia a dia, irmãos. E na grande maioria das vezes as pessoas percebem quando nós somos evangélicos. As pessoas percebem na sua forma de falar, na sua forma de agir. Aquele homem ali, ele é de alguma igreja, eu não sei de onde. Aquela irmã ali tem alguma coisa diferente na fala dela, revela de onde ela está vindo. Agora quando você fala, eu sou cristão, aí dali a pouco as pessoas começam a olhar suas práticas. Rapaz, esse homem aí falou que é cristão, mas adora uma fofoca. É um servo de Deus, mas fica ligado, porque ele fala cada coisa, e a gente fica ali naquele beco, naquela situação. E o Senhor está dizendo para nós, nós precisamos ser despertados, meus filhos, para andar em novidade de vida, para mostrar para esse mundo que existe uma igreja forte, que existe uma igreja que faz a diferença, que não é só mais um templo aberto, mas que é um lugar, que é um celeiro de Deus para abençoar vidas, que é um hospital para curar os enfermos. E isso só vai acontecer, irmãos, se houver unidade no meio da igreja. A unidade, a união, irmãos, é o combustível para o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Na grande maioria das vezes, a falta de união é o que distancia o avivamento, é o que distancia a graça de Deus aqui nessa igreja. E não só aqui, mas eu falo em geral, porque, irmãos, muitos estão afastados uns dos outros, longe uns dos outros. E o Senhor é um Deus de relacionamento, irmãos, desde o início. Deus é um Deus de relacionamento. Ele gosta de se relacionar com o ser humano desde o princípio. E nós também precisamos, irmãos, nos relacionar uns com os outros. Será que você hoje chegou aqui e já deu aquela paz do Senhor, aquele abraço gostoso no seu irmão? Às vezes nós entramos e saímos, entramos e saímos, entramos e saímos e não vemos algumas pessoas. Às vezes nós não vemos porque não vemos. Às vezes não vemos porque não queremos ver. Em qual lugar você está enquadrado? Nós precisamos mostrar que somos diferentes. A partir de hoje, irmão, vamos dar as mãos. A partir de hoje, vamos fazer questão de ver os irmãos. Vamos fazer questão de olhar os irmãos. Porque isso é importante para o reino de Deus. Porque reino dividido não subsiste. Louvado seja o nome do Senhor. Reino dividido não subsiste. Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Joga na tela para a gente ler esse versículo, para encerrar esse segundo tópico. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Olha que legal, irmãos. Sendo possível, vamos tentar ter paz com todos os homens.
não é só com quem está de bem com você, é com todos os homens que nós precisamos manter paz, manter comunhão. E isso é bom e agradável a Deus, que os irmãos vivam em união. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem uma igreja santa, um povo santo, que procura a cada dia alinhar a sua vida à vontade de Deus e andar na luz. É isso que nos torna diferentes, irmãos, desse mundo. É isso que nos torna diferentes desses ímpios. Não é porque nós não pecamos, mas é porque nós somos perdoados pelo Senhor para viver em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa importante, a terceira lição, é um paradoxo. E diz assim: quem anda na luz, procura não andar em trevas. Entenda isso. Quem anda na luz, procura não andar em trevas. Essa passagem, irmãos, ela é muito importante para nós. Porque nós podemos andar na luz, mas existe o pecado, as práticas pecaminosas, que nos distanciam, que nos afastam de Deus, que nos tiram do trajeto da luz, porque a luz, irmãos, é aquilo que nos dá direção. A luz de Deus nos dá direção, o trajeto que nós devemos seguir, mas durante esse trajeto, irmãos, de vida, nós temos um percurso que às vezes nós tombamos para um lado, tombamos para o outro. Tem aqueles dias de trevas em nossa vida. Quem aqui não já passou um dia de treva? Um dia onde a situação não ficou legal, as coisas saíram do seu controle. E às vezes nós passamos por esses momentos. Mas o Senhor está dizendo: ande na luz, se preocupe em não pisar em momento nenhum nas trevas, porque muitos de nós, irmãos, vamos passar dificuldades, vamos passar problemas, mas nós temos que estar alinhados ao que Deus tem de propósito para nós, porque nós estamos aqui a todo dia sendo bombardeados, inflamados, dados inflamados do maligno contra nós. Essa sociedade, irmão, valores culturais, valores morais contra nós. E nós estamos bombardeados a todo dia pelas trevas. Mas nós somos luz nesse mundo e devemos fazer a diferença. Nós devemos fazer a diferença. Porque quem anda na luz, irmãos, tem comunhão com seu irmão. Quem anda na luz é remédio para essa geração corrompida. Quem anda na luz, enxerga, tudo é patente aos seus olhos, porque ele está sob a direção de Deus, porque Deus é luz, o que João disse. Deus é luz. Desde o princípio, irmão, Deus se revela a sua natureza como um Deus de luz. Lá em Gênesis, irmãos, quando você vai ver no capítulo 1, quando Deus disse: haja luz, a Bíblia diz que houve luz. Mas somente no 4º dia é que Deus foi criar luminares, foi criar o sol, foi criar a lua. Isso mostra para nós, irmãos, que Deus é luz na sua essência, na sua natureza. É engraçado, irmãos, que a Bíblia inicia com Deus falando: haja luz. E em Apocalipse, a Bíblia também, ali no capítulo 21, no versículo 23, finaliza falando sobre a cidade. E naquela cidade diz que não vai haver necessidade de lâmpada, porque o Senhor Jesus é a luz que ilumina a cidade, porque Deus é luz. E ele diz: vós também sois luz. Nós também, irmãos, somos filhos de Deus, filhos da luz, e devemos resplandecer essa luz no mundo que nós vivemos. E ter cuidado para que o nosso pé não saia da rota que Deus determinou para nós. É por isso que a Bíblia é clara: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Isso é um cuidado diário. A salvação nós desenvolvemos diariamente. Nós precisamos ter cuidado, cuidar da nossa aliança com Deus, do nosso compromisso com Deus. A luz, irmãos, ela é esse agente que nos direciona. Você imagina, irmãos, um ambiente que não tem luz, você fica cego. Você não sabe para onde você vai. É assim, irmão, quem vive nas trevas. Não sabe para onde vai, ele vai para onde o vento leva. Ele não tem direção.
ele não tem propósito, porque ele vive na escuridão. Se imagina se desligar a luz toda dessa igreja, fechar essas portas, acabou, irmão. Ser levantado, aí você sai atropelando todo mundo. Porque a luz é necessário, a luz revela para nós. A luz traz à tona as coisas que estão escondidas. Ela traz essa revelação. É por isso que ele diz, irmão, que nada fica oculto aos seus olhos. E nós devemos entender isso, irmãos, que nós somos luz nesse mundo. Ele diz lá em João, capítulo 8, no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus aqui, levante a sua mão. Então você é luz. E nada vai poder apagar essa luz que existe dentro de você. Esse mundo não vai poder apagar essa luz que existe dentro de você. A sociedade que nós vivemos não vai poder apagar essa luz que existe dentro de você. E nós temos que dar graças a Deus por isso, irmãos. Mas a luz de Deus, o crivo da luz de Deus, brilha sobre todos. E o crivo da luz de Deus que revela, que traz à tona, é também um crivo que deve passar na sua casa e na sua família. Nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. A luz de Deus traz à tona, às vezes, coisas boas, mas também coisas ruins. Às vezes, irmãos, você está lá com a sua luz desligada, você não está vendo nada que está acontecendo ali. Talvez você está com algo perdido dentro de casa e você quer achar. Às vezes você vai e acende a luz para achar algo que estava perdido. Mas tem momentos na nossa vida que nós acendemos a luz, irmãos, e nos deparamos com situações desagradáveis. Quando nós acendemos a luz, nos deparamos com coisas desagradáveis, coisas que até mesmo nós olhamos e dizemos, meu Deus, como isso estava aí? Quem não sentiu, irmão, aquela barata passando por cima de você no escuro, e quando você acendia a luz, você só via a voadora? Porque às vezes a luz revela para nós coisas que às vezes nós não estamos muito interessados em saber. Aqui, irmãos, legal, está tudo bonitinho. Mas quem é pedreiro aqui sabe. Eu mesmo inventei moda uma vez de fazer uma parede lá em casa, irmãos. Falei, vou rebocar essa parede, inventando moda. Passar uma massa corrida, aí passei aquela massa corrida, de qualquer jeito que a gente não sabe fazer muita coisa. Daqui a pouco comecei a lixar, e quando eu olhei aquela parede, eu não acreditei que eu que tinha feito aquela parede, irmão. Que parede linda. Eu olhava assim, não via defeito nenhum, irmão. Que coisa linda. Mas quando chegou de noite, irmão, eu precisei acender a luz do quarto. Quando eu acendi a luz, que eu olhei aquela parede, misericórdia. Era cada buraco, irmão, era cada defeito que tinha. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a luz, ela também revela os nossos defeitos. A luz revela as coisas que nós precisamos mudar, que nós precisamos alterar. Nós precisamos alterar algumas coisas em nossa vida. E só pelo crivo da luz de Deus é que nós podemos sair da cegueira espiritual e ter os nossos olhos abertos para ver, para enxergar e para manifestar aquilo que Deus tem de propósito para nós. Cuidado, irmãos, porque a luz revela. Às vezes a luz vai revelar sujeiras, amizades ruins. Irmão, a luz a tudo revela. Aquele relacionamento tóxico que você está vivendo, já passou a luz uma vez, já passou a luz segunda vez, já passou a luz 3 vezes, e você está ali agarrado naquele relacionamento tóxico, naquele relacionamento ruim, naquele relacionamento que não tem santidade, e o Senhor está dizendo, meu filho, a luz está passando sobre você, eu estou revelando essa situação, mas às vezes nossos olhos estão fechados. Às vezes nós não queremos ver, mas o Senhor está nos mostrando. Essa é a noite, irmãos, que Ele vai te revelar, que Ele vai te direcionar
A luz de Deus vai trazer direção na sua vida, para que você tome decisões baseado na palavra de Deus, para que você caminhe na sua vida baseado naquilo que Deus determinou para a sua vida, que nós não caminhemos no escuro sem ver o que está diante de nós, mas a palavra de Deus, que lá em Salmo capítulo 119, no versículo 115 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa mesma luz, essa mesma lâmpada que é a palavra do Senhor, vai iluminar o teu trajeto, vai iluminar o teu caminho, e você não vai cair nos buracos dessa vida, você não vai tropeçar nas pedras dessa vida, porque a luz de Deus está sobre você. Que Deus te dê iluminação e direção nessa noite, para que você tome boas decisões no seu relacionamento, para que você tome boas decisões no seu trabalho, para que você não seja mais um perdido, mas que você seja alguém que tem propósito, porque cristão não vive por necessidade, cristão vive por propósito. Nós temos um propósito, irmão: agradar a Deus, viver para Deus, e a nossa vida precisa estar alinhado a isso. O nosso comportamento precisa estar alinhado a isso. É por isso que Ele nos desperta nessa noite. Ele nos desperta nessa noite a nos posicionar nesse mundo e a olhar essa luz, seguir essa luz e ter cuidado, irmãos, para não tropeçar. Porque nós somos cristãos, mas nós não estamos isentos de nada desse mundo. Nós não estamos isentos de padecer, de sofrer, de viver momentos de turbulência, momentos difíceis de nossa vida, onde tudo vai vir contra nós, nós vamos precisar nos levantar. Mas também vai ter momentos que nós vamos precisar baixar a cabeça e falar: Senhor, me ajude a suportar essa dor, me ajude a suportar essa crise, me ajude a vencer esse obstáculo como um servo do Senhor. Porque tem situações que vai acontecer na sua vida que são trevas plenas, mas é nesse momento de trevas plenas que você vai ter que manifestar a luz de Deus. Vai ser naquele momento, irmão, que o vizinho chega na tua porta gritando com você, xingando os teus filhos, que você vai ter que olhar para ele e mostrar para ele que você é luz. Deus fala para nós, irmãos, a mesma coisa que sua mãe falava para você: mãe, eu quero fazer isso, todo mundo faz isso, mãe. Sua mãe dizia: meu filho, você não é todo mundo. Papai do céu olha para você diante das situações que estão acontecendo e diz a mesma coisa. Você está lá se descabelando, doido, não sabe o que fazer. Meu Deus, que desespero. Você não é todo mundo. Se fosse outra pessoa no lugar de você, já tinha caído por terra, já tinha gritado, já tinha saltado. Tem gente, irmãos, que na hora do desespero é só trevas. E luz, irmãos, fala de frutos, de bondade, de amor, de temperança, que nós devemos ter como filhos da luz, diante de problemas, diante de adversidades que acontecem sobre nós. Porque aquilo que você é no dia a dia vai revelar a fonte que você está ligado. Aquilo que você faz no dia a dia vai revelar se você está em Cristo ou não. E às vezes, irmãos, nós precisamos pedir a Deus que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso coração, para que a gente não fuja do controle. Eu fui num enterro uma vez, e eu fiquei assustado com aquele enterro, até hoje. Eu era pequeno e eu lembro daquele enterro até hoje. Uma pessoa maltratava o pai de uma tal maneira. Não visitava, tratava de qualquer maneira. O pai morreu. E no dia do velório, irmão, foi um negócio terrível. Os filhos em pé, mas tinha uma filha que estava terrivelmente descontrolada, terrivelmente atormentada. E ela gritava e chorava, e dali a pouco ela inventou que tinha que cair dentro do cachorro, que tinha que cair no buraco também da cova. E começou a querer descer a cova. Eu falei: misericórdia, Senhor. E a pessoa começou a entrar em desespero, em descontrole. E eu falei: Senhor, tem misericórdia.
E às vezes nós, como cristãos, nos pegamos nessa mesma situação, descontrolados. Às vezes não medimos as nossas consequências, os nossos atos, e eles trarão consequências. Toda ação gera uma reação, não tem como fugir disso, irmão. E hoje eu te chamo aqui a viver nesse mundo, não de aparência, não querendo fazer para impressionar, mas fazendo e vivendo a plenitude de Deus na sua vida. Que você não aparente ter um casamento abençoado, mas que você tenha esse casamento restaurado por Deus. Que você não aparente ser um servo ou uma serva só na aparência, mas que você revele no seu caráter, na sua forma de ser, que você é um servo e uma serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos se coloquem de pé. Porque nós devemos nesse mundo, irmão, fazer a diferença. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus. Ele cegou. Muitos estão na escuridão, na cegueira. Mas nessa noite eu creio que aqui tem uma igreja que é luz, que aqui tem um povo que é luz e que vai brilhar no meio dessa escuridão e que vai fazer a diferença nesse mundo. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Enquanto o grupo de louvor inicia o louvor essa noite, eu quero que você reflita um pouco no seu dia a dia, reflita um pouco na sua vida. Eu quero que você imagine, irmãos, as situações diárias que acontecem em tua vida, os pecados que são cometidos por nós, as coisas que nós fazemos durante o dia, que nós sabemos e percebemos que agrada a Deus, as coisas que nós vemos, irmãos, que não manifestam a presença de Deus em nossa vida, que não manifestam o caráter de Deus em nossa vida. E eu quero que você pense nesse momento nas coisas que você precisa deixar de lado, porque a luz essa noite iluminou a sua mente. A luz de Deus iluminou o teu conhecimento nessa noite, iluminou a tua realidade, iluminou o teu caráter, e Deus está te perguntando nessa noite, você vai continuar da mesma maneira, ou a partir de hoje haverá mudanças, a partir de hoje haverá transformação? Ele está dizendo isso para nós. Aleluia, Jesus. Saia da escuridão. Saia da escuridão, saia das trevas e venha para a maravilhosa luz do Senhor. Aleluia, Jesus. Meus amados, o texto que nós lemos nessa noite, ele iniciou: se dissermos, se confessarmos, se dissermos. E essa parte, irmãos, é importante. No capítulo de número 1, no versículo de número 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados. Com essa única coisa, irmãos, nessa noite, com essa única coisa, se você fizer uma coisa, Deus fará outras 4 coisas por nós. E ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele será fiel a nós, Ele será justo, Ele perdoará nossos pecados
e nos purificará de toda injustiça. Essa é a noite, irmão, de confessarmos. João usou o termo se dissermos, mas agora ele usa se confessarmos, porque dizer é da boca para fora. Dizer, você pode dizer qualquer coisa, você pode falar o que você quiser, você pode falar o que você não está vivendo, você pode dizer o que você não está pensando, mas agora confessar não. Confessar implica algo interior, confessar implica uma mudança, um arrependimento interno. E o primeiro elemento, irmão, para sermos perdoados é se arrepender. E nós precisamos nos arrepender diante de Deus, porque é isso que nos torna cristãos. Cristãos que se arrependem e que são perdoados pelo Senhor. Se você fizer uma única coisa, confessar, e eu não estou pedindo para você vir aqui na frente confessar o teu pecado, não. Deus não quer envergonhar você diante do seu pecado. Ele quer trazer o perdão e o bálsamo sobre você, para que você não ande mais nas trevas, mas para que você ande na luz, para que você não deixe mais Satanás envergonhar a tua família, envergonhar os seus negócios, porque você ainda está andando em trevas, mas Ele está dizendo: meu filho, vem para a luz essa noite, vem para a luz. Porque quem anda na luz tem comunhão. Quem anda na luz ama o seu irmão. Quem anda na luz, irmãos, ele tem tudo patente aos seus olhos, porque ele está sendo direcionado por Deus, ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Chega de escuridão, chega de trevas. Jesus já chegou, irmãos, Ele pisou neste mundo como a luz. Ele trouxe a luz para uma região que jazia nas sombras. Ele é a luz. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não teve esse encontro com a luz, essa é a oportunidade para você levantar a sua mão nessa noite e dizer: eu não quero mais viver desse jeito, eu quero viver na luz. Eu quero te convidar, você que ouviu esta mensagem nesta noite, e o seu coração está palpitando, está saltando dentro de você, porque você está vendo que tem coisas que você precisa hoje colocar diante de Deus, e Ele está te convidando aqui neste lugar, a dizer: eu quero andar na tua luz, Senhor. Essa é a oportunidade. Se tiver alguém que ainda não levantou a sua mão para Cristo, esse é o momento que Ele te chama em amor, Ele te chama com graça. Ele usa o mesmo termo, irmão, que João usa: filhinhos, amados. É o que Ele nos diz nessa noite, irmãos. Ele nos ama como filhos. Essa é a oportunidade que Ele nos dá nessa noite. Se confessarmos tão somente, aleluia, Jesus. Abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dar os meus dias pra ti. Deus Santo, aleluia. Louvado seja o Senhor. Se confessares, Ele será fiel a nós, Ele será justo a nós, Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará. Ele nos purificará, Ele nos purificará. É algo contínuo, irmãos, é algo contínuo. Ele nos purificará de toda a injustiça desse mundo, se nós tão somente confessarmos diante dEle. Eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, lendo um texto com vocês, que o nosso irmão vai lançar ali no telão, para que nós lemos nessa noite com bastante atenção, e eu assim encerrarei a mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 8.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Você é um filho da luz. Você é um filho da luz. A luz de Deus ilumina sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre o teu trabalho, sobre os teus estudos. A luz de Deus vai brilhar na tua vida. Assim eu declaro e encerro essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Queridos, enquanto o nosso irmão Naxon ministrava, o Senhor me mostrava umas crianças brincando com o interruptor de uma lâmpada, acendendo e apagando, acendendo e apagando, até que a luz queimou. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Senhor disse à igreja essa noite. Nenhuma palavra do Senhor é em vão ou vazia. Então escute o que Deus diz. Não brinque com o interruptor da sua vida. Uma hora a lâmpada pode queimar. Amém? Que sirva de alerta para nós a palavra que Deus trouxe essa noite, porque Deus está tratando a sua igreja. Amém? E quando você sair por aquela porta, não desligue a luz que você recebeu neste lugar. Amém? Pode sentar, vou dar os avisos. Antes dos avisos, eu quero agradecer as orações dos irmãos pela minha vida. Falei com o pastor Rubens, se eu não ficar curado com esse monte de oração que eu recebi, é porque Jesus quer me levar mesmo. Ela fica preocupada quando eu falo isso. Eu estava passando a senha dos negócios tudo para ela, já e ela, não, para com isso, para com isso. Minha casa ainda não está pronta, achei que já estava, mas vamos esperar mais um pouco, né? Vamos lá? Manda lá. Culto dos Jovens, dia 9/3, 19 horas aqui na igreja. Pastor Adenilson vai estar aí, bênção pura. E você é super convidado a estar aqui, você jovem, adolescente. Ah, pastor, não sou mais jovem, minhas colunas já estão doendo, já não estou aguentando ficar em pé. Então convida um jovem, irmão, traz um jovem para cá. Convida alguém para vir para cá para ouvir a palavra de Deus, né, Jafim? Vamos encher essa igreja de jovens. Você quer que eu faça uma pose, irmão? Haja luz. O Arão pregou sobre isso hoje. A agenda do Missões Urbanas, vamos lá, mês de março, dia 11, 19 e 30, oração e preparação para o evangelismo lá no Instituto Asa, benção. Dia 17, 8 horas, evangelismo lá no Instituto Asa. Então, beleza, dia 17 vai ser o evangelismo, dia 11 vão orar para isso.
Dia 24, 19 horas, oração e preparação para o evangelismo de Páscoa. Bom também. E no dia 26 às 16, o evangelismo de Páscoa lá no Shopping Boulevard. Todas as preparações são realizadas na igreja. Mais informações, procurar Jerusa. Quem está fazendo 16 anos? Brincadeira, já vi essa mensagem. 16 de março, horário 2h30 às 20 horas. Dia de lazer das mulheres. 20 conto tem que pagar. Vai ter gincana, futebol de sabão e inscrições. Procurar a Miriam. Idade mínima 14 anos. Menos que isso, só acompanhado da mãe, né? Ela vai estar lá. Próximo. Cadê? Acabou? Treinamento de mídia social. Irmãos, esse aqui, eu vou ser sincero, eu não sei se é para toda a igreja, quem quiser vir aprender, ou se é só para o pessoal da mídia da igreja. Mas qualquer coisa, vocês procuram a Jerusa, que ela está mais inteirada disso aí. Vai ser dia 18/3 às 19 horas. Ah, pastor, eu não faço parte, não, mas eu queria aprender. Vem também, pergunta a ela e vai dar certo. Próximo. Jejum coletivo, irmãos, dia 30/3. Quem estava no último jejum que a gente fez? Aí, ninguém morreu, está todo mundo vivo, graças a Deus. Matou só a carne para a glória de Deus. Serão 24 horas de jejum novamente. É claro que não são todos que acabam fazendo as 24 horas, mas eu quero fazer um desafio para você que fez o último e fez 12. Faz 13 agora, 14, faz um pouquinho mais, avança um pouco. Você que não fez nada, já ficou em casa comendo lanche, vem jejuar dessa vez, varão, em nome de Jesus. Viu? Fica gesticulando, chamou minha atenção. Nós convidamos uns amigos pastores aqui da região que vão estar ministrando com a gente e vai ser bênção demais. A inscrição ainda não está aberta, eu só quis passar esse anúncio hoje para você guardar essa data, 30/3, não marque nada, irmãos. Vem para cá para a gente buscar a Deus juntos, amém? Acabou, né? Tem esse aí. O evangelismo de Páscoa que a gente anunciou, o pessoal está precisando de 50 caixas de bombom para fazer o evangelismo. É pro Asa? É pro Asa, né? Eu achei que fosse lá o do shopping. Mas enfim, 50 caixas de bombom, procurar a Jerusa, ou faz o Pix ali direto, ó. Pega lá o valor da caixa de bombom e faz o Pix. Amém? Agora acabou, né? Se coloca de pé. Sexta-feira, culto de oração. Vamos buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Amém? Vem para cá, irmãos, vamos orar junto. Já é difícil orar em casa. Vem para cá para a gente orar junto. Um ajuda o outro, como o irmão leu aqui, né? É bom serem dois. Se um cair, o outro levanta. Né, Maristela? Aí, a Maristela está com um fruto de oração ali do lado dela. Como que nós oramos pela mãe da Maristela? Aí, glória a Deus. Vamos orar. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Isso. Eita, agora uma hora apareceu, hein? Glória a Deus, varão. Que Deus restaure a sua saúde o mais rápido possível. Quero ver você fazendo visita no projeto comigo. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é apenas a luz, mas o Senhor nos fez luz. E nós te bendizemos por isso. Que possamos usar essa luz que o Senhor nos deu com responsabilidade, Pai. Que assim como foi dito nessa noite, Pai, que não sejamos vivendo de aparências, mas que nós estejamos andando em verdade diante do Senhor. Importa agradar ao Senhor, importa brilhar para a glória do Teu nome. Não nos importa os títulos, não nos importa a vaidade, o orgulho, nos importa que o Senhor cresça e que a gente diminua. Pai, que essa palavra seja um despertar para nós que estamos vivendo esse ano de despertar. Que possamos entender que não dá para viver uma vida de acende e apaga, de estar bem e estar mal, mas que devemos andar na luz diariamente, buscando santidade, buscando a presença do Senhor e buscando refletir essa luz. Peço que o Senhor abençoe a vida do irmão Naxo, abençoe sua família, o seu trabalho, que o Senhor continue usando ele com graça, com unção e poder. E abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança
guardados pela sua mão poderosa. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse no altar do seu coração, hoje e eternamente. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor, dá um abraço desse irmão que está do seu lado e glória a Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Olá, boa noite, paz do Senhor, seja muito bem-vindo à comunidade Batista Cristã. As nossas programações são: quartas culto às 19h30. Aos domingos EBD 17h30 e culto às 19h. Para uma melhor organização no culto, aqui vai algumas dicas. Por favor, desligue seu celular ou coloque em modo avião. Deixe para navegar nas suas redes sociais após o culto.